Olá, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Kisla e ao lado do professor Éder, que é especialista no assunto. Eu vou te acompanhar nessa aula sobre planejamento estratégico. Sabemos que a formação em medicina exige anos de dedicação e empenho focado na saúde e bem-estar das pessoas. Mas quanto a construir uma própria carreira, transformar conhecimento em um negócio lucrativo? Sabemos que a formação em medicina exige anos de dedicação e empenho focado na saúde e bem-estar das pessoas. Mas quanto a construir a própria carreira, transformar conhecimento em um negócio lucrativo? A maioria das faculdades prepara os médicos para salvar vidas, mas não para gerir negócios. E essa é uma questão crucial, especialmente no nosso país, onde o número de médicos cresce em ritmo acelerado. Inclusive, a USP revelou recentemente um estudo mostrando que nós formamos mais médicos do que potências como o Japão e Estados Unidos. A pesquisa da demografia médica no Brasil mostrou que atingimos a marca de quase 12 médicos graduados para cada 100 mil habitantes. Isso mostra que a medicina, apesar de ser uma área nobre e gratificante, tem se tornado um verdadeiro campo minado. O excesso de profissionais formados, aliado à falta de preparo para lidar com gestão de uma clínica, gera um ciclo de frustração e instabilidade. Ou seja, são anos dedicados a dominar a arte da medicina, mas sem as ferramentas para transformar conhecimento em um negócio sustentável. Imagine só, você, profissional da saúde, dedicando anos de estudo e esforço para construir sua carreira, mas sentindo que falta algo para alcançar o sucesso que almeja. A falta de conhecimento em áreas como gestão, marketing e planejamento estratégico gera ansiedade, insegurança, levando a decisões precipitadas que podem comprometer a saúde da clínica e o seu futuro profissional. Escolher um sócio sem avaliar os riscos, por exemplo, pode transformar o sonho de uma clínica própria em um pesadelo financeiro e emocional. Nosso objetivo é mudar sua relação com o planejamento estratégico, para que você possa alcançar a lucratividade e a tranquilidade financeira, sem se tornar um operário da medicina. Por isso, nós da Vestal Educação nos unimos ao professor Éder Bragança para ensinar planejamento estratégico na medicina e apresentar um programa exclusivo que você poderá implementar imediatamente após essa masterclass. Então, se prepare com papel e caneta e anote cada passo e veja como é fácil maximizar e perpetuar negócios na área de saúde. E para ilustrar os desafios da gestão na área de saúde, veja alguns relatos de profissionais que, assim como você, enfrentaram dificuldades. Eles também se sentiam inseguros e perdidos, mas ao utilizar o protocolo do professor Éder, encontraram um caminho para superar esses obstáculos e alcançar resultados financeiros expressivos. Eu fundei uma empresa com meu irmão em 2004 e a gente cresceu bastante nesses anos. E mais ou menos em 2018 eu tive a oportunidade de comercializar a minha empresa, vender a minha empresa. E a gente então montou um time de M&A e o Éder fazia parte desse time, uma pessoa muito comprometida. Ah, existe uma etapa muito importante nas fusões e aquisições que chama due diligence, que é uma diligência sobre cada nuance da empresa, nuances jurídicos, nuances contábeis, de recursos humanos, de informações da empresa, acionar setores da empresa para relatórios, para organizações internas, mas que isso não transparecesse que a empresa tem essa venda. A informação não pode vazar, a informação tem que ficar restrita ao board, né? E tudo isso tem que ficar muito bem estruturado e de forma didática, transparente, para que todas as partes se sintam seguras para descobrir o real valor da empresa. Então, nessa etapa, o Éder nos ajudou muito a fazer essa consolidação dos números, o histórico, a precificação desses valores, para que o time de M&A pudesse enxergar a empresa como realmente ela era. Então, o Éder fazia muito bem esse trabalho de meio de campo entre buscar as informações dentro da empresa, decodificá-las, entregar para o time de negociação, para esse time ter um trabalho de qualidade lá na mesa de negociação. E isso foi de um valor extremo para a gente conseguir o êxito na venda da empresa. O professor Éder Bragança possui uma sólida formação acadêmica em contabilidade, com MBA em controladoria e finanças pelo IBMEC e mestrado em Valuation e Valor Justo pela USP.
Seu trabalho como conselheiro em grandes grupos empresariais, e especialmente na área médica, já resultou em bilhões de reais em lucros e negociações na área de saúde. Além disso, ele é especialista em fusões e aquisições, planejamento estratégico, valuation, gestão baseada em valor e possui certificações como ISO para a área de saúde e DNVGL e Green Belt Six Sigma pela EBTI. O especialista faz parte do corpo docente da Versalhes Educação e juntos visamos fomentar a comunidade médica por meio do aprendizado, além de promover uma evolução contínua na educação. Nós somos uma EdTech dedicada a revolucionar a educação médica continuada ao longo de 60 anos. Oferecemos aos nossos alunos uma jornada completa, que inclui cursos online, o uso de cadáveres fresh frozen para treinamento cirúrgico e um moderno conceito de comunidades digitais. Mas voltando ao tema da nossa Masterclass, é evidente que um planejamento estratégico eficaz e decisões bem fundamentadas podem verdadeiramente gerar lucro real. Agora convido o professor Éder para se apresentar e iniciar nossa aula, onde vamos explorar como essas estratégias podem resultar em lucros significativos para o seu negócio. Olá, pessoal! Estou muito contente por estar aqui. Quero agradecer de maneira especial a nossa anfitriã Kisla por nos receber tão gentilmente nesse evento especial. Hoje, eu vou te ensinar como dominar os desafios da gestão financeira e operacional da sua clínica, garantindo eficiência e maximizando seus lucros de maneira significativa. Estamos prontos para iniciar? Os temas que ensinarei hoje podem fazer uma grande diferença de maneira imediata na sua prática. Ao sair desta Masterclass hoje, com novas habilidades para decisões estratégicas, você perceberá o valor do seu tempo investido aqui. A primeira aula de hoje não poderia ser diferente. A gente tem que falar de planejamento estratégico. Veja só, é muito importante você planejar como você quer ser nos próximos 5, 10, 20 anos. Te recomendo você começar com os próximos 5. Mas aí você pode falar para mim assim, pô, Éder, já fiz demais, já vi muita gente ruim no mercado, já vi muita gente boa. Minha pergunta para você é o seguinte, você já fez o seu? Para de ser amador. Se programe e faça o que você tem que fazer, que é se planejar e executar de fato esse planejamento. Veja só, pontos importantes que você tem que olhar para o planejamento estratégico, eu sempre recomendo 3, tá bom? O primeiro deles é falar de ticket médio, taxa de conversão e taxa de ocupação. Esses 3 indicadores são extremamente importantes e fundamentais no mercado de saúde. Eles têm uma particularidade que todo indicador de saúde tem dono. Isso é muito bom. Se você reparar, olha só, o ticket médio é um valor unitário pelo que você presta de serviço. Então, quanto você cobra por consulta, quanto você cobra por procedimento e assim sucessivamente. Presta atenção. Quem é que paga a conta? Quem que paga a conta é o cliente ou o convênio. Muitas vezes no mercado de saúde, o natural é que quem paga a conta vai ser o convênio. Então, você tem que ter uma relação muito estratégica com os convênios e com o seu paciente. Então, se a gente parar para pensar, você tem que planejar se o ticket médio vai ser impactante na sua gestão futura. Se ele for impactante, você tem que tomar cuidado com esse indicador e criar ações para melhorar o seu ticket médio em cada operação. Então, percebe que está previsto no seu planejamento estratégico? Bom, o próximo indicador extremamente importante é a taxa de conversão. Então, você vai me perguntar, Éder, quem é o dono da taxa de conversão? Bom, a taxa de conversão ela é normalmente dada como dono o médico. Veja comigo. O paciente chegou, foi fazer a consulta. Perfeito. No que ele fez a consulta, o médico ele vai prescrever exames e talvez alguma medicação que ele tem que tomar. Se sua clínica ou seu hospital oferecer aqueles exames e aqueles medicamentos, então é ali que tem que acontecer a relação da taxa de conversão. Como que isso é importante? Veja bem, a receita de uma consulta, normalmente, ela já é carimbada com a despesa do honorário médico. Então, praticamente, a sua clínica e seu hospital vai viver bem se tiver uma boa taxa de conversão. E você tem que se relacionar com o médico para que isso aconteça. Então, voltando ao planejamento estratégico, como que você vai saber quais indicadores e qual performance você tem que ter
para viabilizar esse projeto se você não se planejar? Bom, e se você não se planejar, como que você vai olhar ali para o médico que não está convertendo ou que está convertendo muito? Esses são fundamentos importantes para você garantir que o seu planejamento vai ter êxito. E onde que você tem que atuar? Bom, o próximo indicador que eu mencionei inicialmente é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação tem dois pontos importantes. Primeiro, é destacar o dono dele, que são os pacientes chegando à sua clínica. Mas um ponto que eu quero destacar aqui com você é que você pense comigo. A ocupação, ela vem do paciente, é verdade. Mas também tem relação com os investimentos que você vai ter na sua clínica. Bom, se ele converteu para um exame, você tem que ter investido em equipamentos para realizar aquele exame na sua clínica ou no seu hospital, ou para realizar medicamentos, enfim. Você tem que investir numa estrutura e equipamentos para que o seu paciente tenha a conversão adequada. Então, voltando ao planejamento estratégico, você tem que pensar quanto você vai investir, quais que você vai converter e quais receitas você vai ter em cima de cada investimento, seja estrutura, seja equipamento, para realizar tais exames. Então, de novo, minha pergunta para você: você já fez esse planejamento estratégico? Porque, olha só, apenas 3 indicadores vão nortear muito a sua decisão dia a dia. Vão nortear com quem que você fala. Eu vou falar com o convênio? Eu vou falar com o médico? Eu vou falar com o marketing para atrair mais pacientes? Eu vou ter que fazer o quê para justificar o meu investimento, tanto financeiro, de tempo e operação desse negócio? Isso tudo deve estar respondido dentro do seu planejamento estratégico. Bom, a verdade é que a maioria das pessoas, a maioria das empresas não fazem. E acham que vão abrir seu negócio, porque sou médico, porque sou da saúde, porque tenho uma clínica, tudo vai dar certo. E não se deparam previamente com situações que devem se preocupar. O convênio que eu quero está aberto a credenciamento? Eu vou depender de receita particular? Esses são pontos fundamentais para justificar receita, despesa, e aí vem a parte mais importante, o seu lucro. Isso tem que estar previsto, justificando investimentos e retorno. Tá ok, pessoal? Você já ouviu falar do ditado? Para quem está perdido, qualquer mata é caminho? Não é o nosso caso aqui, tá? Não haverá perda de direção, pois o caminho será seguro, baseado em nossa ampla experiência prática. Quando se trata de autoconhecimento e empreendimento empresarial, é crucial estabelecer meta clara e um cronograma para alcançá-las, com a visão clara dos objetivos e do prazo para a sua realização. Gente, se tem algo que me motiva é falar sobre gestão baseada em valor. Então, olha só, a gente já falou sobre planejamento estratégico, né? E aí, o que é gestão baseada em valor? Bom, é a mesma coisa, é gerir uma empresa baseada no seu valor, que ela aumente o valor de mercado. Aí talvez você olhe para mim e fale: Eder, tenho uma mínima intenção de vender meu negócio. Tenho uma mínima intenção de ter um novo sócio. Tá bom do jeito que tá. Tá tudo bem. Mas olha só, se você gerir sua empresa para aumentar valor, ela vai ter melhores resultados, independente da sua decisão futura. E isso vai nortear o teu negócio para frente. Isso vai nortear que decisões sejam tomadas com base em aumentar o valor da sua empresa. E como é que aumenta o valor da sua empresa? Você pode estar se perguntando que é só falar de aumentar a receita, diminuir custo, diminuir despesa, eu vou ter uma gestão baseada em valor. Não é só isso, mas é também sobre isso. O importante é que você tem que ter uma decisão de investimentos para gerar novas receitas e que essas receitas não tenham um custo tão elevado para serem geradas. Vou explicar melhor. Como eu falei na aula anterior, você tem uma questão de receita e o custo de honorário médico. Então, se você foca muito em consultas, você vai ter o custo do honorário médico. Isso é uma visão de empreendedor. Então, você nasce lá com uma receita de 100 e ela vai ter um custo de impostos e ainda custo de honorários médicos. Você concorda que se você trabalhar muito a sua receita, você vai ter uma melhora de indicadores. Você vai ter uma melhor taxa de ocupação, você vai ter um maior faturamento.
Mas se você vai ter um custo muito elevado, você não vai ter uma boa margem de lucro, e com isso você não vai estar gerando valor nem perpetuidade à sua empresa. Então, como é que faz isso? Você tem que fazer receitas que ocorram de maneira mais pragmática na sua empresa, que não dependa do médico, mas dependa de equipe com custo fixo. Isso é uma ótima inteligência para gerar valor da sua operação. E aí, isso vai definir que o seu retorno de investimento seja mais rápido. Bom, se seu retorno de investimento é mais rápido, você está pronto para fazer novos desafios. Mas, de novo, você falou para mim que não quer vender sua empresa, que você não quer novos sócios. Eu entendo. Mas se você pensar em adquirir novas empresas, se você pensar em abrir novas clínicas, você precisa ter uma gestão que comporte isso e que a receita cresça e que o custo não acompanhe exatamente essa receita. Na economia, tem um jargão que a gente fala que é a boca de jacaré, sendo a primeira etapa a receita e a outra etapa a despesa. Então, no futuro, elas têm que se distanciar. Esse é o grande método de gestão baseado em valor. E isso vai garantir possibilidades, seja para comprar, seja para vender, seja para atrair sócios, seja para o que for. Mas ninguém se interessa, nem o próprio empresário, se interessa por operações que não geram valor, que não têm valor de mercado. Tem um ditado que eu uso muito que é o seguinte: se você já construiu, se você tem sua casa, ou se você tem seu apartamento e comprou na planta, você falou assim, pelo menos intimamente. Cara, eu vou comprar por 100, mas eu sei que no futuro vai valer muito mais. Imagine ter informações em tempo real para entender melhor a relação com o convênio e monitorar taxas de conversão dos médicos. Com isso, você pode adotar estratégias que realmente fazem a diferença e proporcionar um atendimento ainda mais eficiente e acolhedor. Pessoal, a gente está vindo aqui numa lógica muito legal. Se você parar para pensar, a gente falou de planejamento estratégico, que é profissionalizar seus próximos passos. A gente falou de gestão baseada em valor, que é gerar valor para a sua empresa e se atentar a ações que vão aumentar a rentabilidade da sua operação. Mas aí agora você pode estar se perguntando, tá, entendi. Entendi isso aí tudo, mas durante o dia a dia, como é que eu vou controlar isso tudo? Aí talvez você esteja pensando, eu vou falar com o contador, eu vou falar com o gerente da clínica, com minha secretária. Eu recomendo que você faça além disso, que você tenha de fato tecnologia para a sua operação. E aí existem várias, existem sistemas, existem relatórios em tempo real, que são BIs, existem metodologias para que essas ações e esses resultados cheguem em você em tempo real. Mas aí não adianta você ter isso e não usar. Então tem que saber por que você está implantando. Então eu recomendo você ter um dashboard, um painel de relatórios muito focado em alguns indicadores que fazem sentido para a tua operação. Por exemplo, os principais que eu falei no começo, né, que é ticket médio, taxa de conversão, taxa de ocupação, e eu vou te explicar o porquê. Já pensou se que você não sabe se o Amil paga mais ou menos que a Sul América por uma consulta, pela mesma consulta com o mesmo médico no mesmo horário? Então, assim, se você tiver essa informação, você vai direcionar esforços comerciais para tratar com a Sul América ou com a Amil, dependendo do caso. Ou então, você olha ali, minha taxa de conversão não está legal. Ninguém está mandando paciente para fazer exame, para fazer internação, por exemplo, se você for um hospital, para fazer algum procedimento. E aí, se você não tiver tecnologia em tempo real, você vai ter dois problemas. Você vai mandar um monte de gente produzir um monte de relatório que, quando você tiver em mãos, já vai estar defasado. E aí é melhor você ter. Ou então você vai tomar outra decisão, né? Que é falar com todos os médicos. Pessoal, precisa que convertam mais. Aí está lá o João, que converte bem, fala, mas eu já estou mandando o paciente. E vai ter o André, que realmente não faz, e ele vai tentar fazer melhor. Bom, se você tiver informações em tempo real e de maneira precisa, você vai conversar com o André de uma maneira e com o João de outra. Você concorda comigo? Você vai parabenizar o João pela boa performance e vai pedir para o André uma melhor performance de resultado. A outra questão é taxa de ocupação. Bom, está cheio na média, né? Em média eu estou aqui com 80% da minha ocupação realizada. Mas se você tiver informações em tempo real e de maneira precisa, você pode perceber que de manhã é muito cheio e à tarde não tem ninguém. Ou o contrário,
ou alguns horários que são muito vazios. Então, você vai ter que otimizar a agenda tanto do médico, quanto do apelo comercial e das pessoas que fazem agendamento, para que aqueles horários em lacuna, de fato, sejam preenchidos de maneira muito inteligente. Ou então você pode perceber que algum médico não quer atender tal convênio, ou algum médico não quer atender tal horário. Então, isso tudo, trazendo tecnologia para a tua operação, é possível ter uma gestão baseada em valor, garantindo o teu planejamento estratégico. E eu vou te confessar uma coisa, muito importante que eu vou te falar, não é a coisa mais cara do mundo. E a outra coisa muito importante é que muita gente não faz. Então, se você for, no mínimo, ousado nesses assuntos, você vai se destacar muito da concorrência. Você vai trazer expertise e também velocidade, e muito mais do que isso. Você vai trazer resultado real para a tua operação. Você já conhecia todas essas opções? Se não, talvez esteja se perguntando como incorporá-las à sua rotina diária. Vou te mostrar como fazer isso, mas antes eu gostaria de passar a palavra para a nossa Kisla, que tem uma mensagem importante para compartilhar. Oi, voltei, tudo bem? E aí, tá gostando da live? Eu espero que esteja curtindo a nossa Masterclass. E ó, preparei uma surpresa bem legal para você que ficar até o finalzinho. Um presente exclusivo que não está disponível em nenhum outro lugar. É isso mesmo. Então aproveita porque essa é a sua chance. E além do presente, eu vou liberar um e-book totalmente grátis, cheio de dicas e informações importantes. Também teremos um momento para perguntas e respostas após a aula. Então vamos continuar, porque a Masterclass está, ó, recheada de conteúdo bacana, viu? Agora, vamos no tema. Como criar escala de crescimento em uma clínica ou consultório ou hospital? Para alcançar esse crescimento financeiro sustentável, é essencial desenvolver uma proposta única de valor que diferencie o seu negócio do mercado. Invista em pesquisa para inovar e criar soluções personalizadas que atendam às necessidades reais dos pacientes. Administre seus gastos de forma eficiente, distinguindo entre custos que variam de despesas fixas. Aumente ao máximo o controle sobre os custos variáveis e reduza ao mínimo as despesas fixas para garantir a estabilidade financeira. Busque negociações vantajosas com fornecedores, utilize recursos com responsabilidade e priorize investimentos estratégicos que impulsionam a receita. Bom, uma pergunta de milhões que é difícil responder, mas é importante se preocupar. Como criar escala de crescimento em uma clínica, hospital, enfim. É muito importante você se preocupar com alguns pilares. E um importante é gestão. A gestão tem que ser, de fato, ágil. E para ser ágil, você tem que investir em tecnologia. Não dá para viver mais com relatório manual, só com o Excel que o pessoal vai gerar daqui a 2 meses, e você fazer uma reunião mensal e tentar nessa reunião mensal juntar tudo. É muito importante você conhecer os indicadores importantes e que geram valor para a sua empresa e trazer isso para uma forma muito dinâmica e rápida. É imprescindível que você tenha isso em tempo real para você. Um segundo pilar muito importante é investir em equipe. Você tem que garantir que a sua equipe seja boa, ou então demitir rápido. Mas você tem que ter uma equipe boa do seu lado, seja médico, seja administrativo, o financeiro, o faturamento, todos esses componentes devem ser muito bons para a sua operação e que também tragam resultados, né? O resultado esperado de cada cargo. Outro ponto muito importante é, de fato, você investir na experiência do seu paciente. Você já deve ter ido a algum hospital ou clínica alguma vez na vida, né? E aí você já reparou que é aquela coisa meio robótica? Você chega, tira uma senha, aí vão fazer uma avaliação em você, aí você vai no guichê, pega a autorização do convênio, senta para esperar, abre uma portinha, chama o seu nome, você entra, faz o exame, volta. É mais ou menos assim em quase todas as clínicas. Então, se é assim em todas as clínicas, você não tem, de fato, uma experiência encantadora do paciente. Você não está se preocupando em trazer uma experiência. Então, inovar nisso vai fazer com que os pacientes que são
fonte pagadora do seu negócio percebam uma diferença e comecem a fidelizar você. E assim você vai criando escala na operação. Outro ponto muito importante é saber se comunicar com o seu paciente. É saber trazer as inovações que você está gerando, os investimentos que você está fazendo, chegar isso a conhecimento do seu paciente. Não adianta isso ficar guardado para você. Você tem que mostrar, porque isso mostra o empenho de vocês, como empresa, para quem vai consumir seu serviço. É importante você lembrar também uma coisa, tá? Na saúde, a gente tem 3 clientes. A gente tem o convênio, que é o grande pagador de conta, o paciente, que sem ele não tem nada, né? Não tem atendimento, e também tem os particulares ali com o paciente, e também tem outro ponto importante. Você tem que tratar o médico como paciente. Por quê? E esse é um ponto também, um pilar da escala de valor. Se você trata o médico como paciente, ele vai fidelizar atender na sua clínica, no seu hospital. Você tem que fidelizar ele porque ele traz paciente, ele fideliza paciente e você, enquanto gestor dessa clínica hospital, está trazendo um bom lugar para ele trabalhar, que paga corretamente, que paga justo e que envolve ele no processo de escala de valor. São fundamentos importantes para você escalar a sua operação. Não seja apenas mais um, aquele que abre uma clínica, credencia no convênio, que já é bem difícil, credencia no convênio, faz o marketing, atende e, se quiser, seja assim. A grande diferença da prestação de serviço são essas: é encantar o paciente e trazer uma experiência constante de agregar valor à sua necessidade. E quando a gente fala de saúde, o paciente nunca anda sozinho, já percebeu? A criança vai com o pai, o idoso vai com quem cuida dele, o esposo vai com a esposa, é sempre assim. Então, envolva tudo isso numa experiência para fidelizar. Fidelizando, vai se gerar uma escala, pois as pessoas vão procurar sempre e falar bem de você. Outra estratégia eficaz para expandir e fortalecer um negócio é a compra de concorrentes. Mas é crucial seguir algumas diretrizes para garantir que a aquisição seja bem-sucedida e benéfica. Pessoal, comprar concorrentes é uma boa estratégia? Depende. E aí a gente tem que validar alguns pontos aqui. É muito bom, tá, em termos de estratégia, você comprar um concorrente, por 2 grandes motivos. Primeiro, share de mercado, né? Se você comprar um concorrente, automaticamente você está pegando aquele share de mercado e expandindo a sua operação ali. O segundo ponto muito importante e bom para isso é que você eliminou um concorrente. Então, se você comprou ele, né, você está trazendo ele para a sua marca. Mas aí chegam alguns cuidados. A gente tem que ter alguns cuidados nessa decisão. O primeiro é a precificação. No nosso mercado, a gente chama de valuation. É comum a gente perceber que quando a gente está nesse momento de comprar um concorrente, vai surgir uma coisa que as pessoas falam que é: olha, a sua operação mais essa que você está comprando vai gerar tantos milhões por ano. Não, eu sei que vai acontecer, porque estou comprando, mas eu quero pagar só pela operação que eu estou comprando, e não porque eu estou crescendo. A gente chama isso de compra orgânica, a validação orgânica de preço. Isso quer dizer que aquela operação, isoladamente, como ela é, nas condições que ela está e das dificuldades que ela enfrenta, deve ser precificada daquele jeito. E não porque está chegando e comprando um concorrente. Outra coisa que a gente tem que se preocupar bastante é se vai ter sócio remanescente, se vão ficar os sócios, se não vão. Todos esses pontos, quem opera ali, né, naquele ponto já existente, se eles vão ficar ou não. Isso é muito importante você validar. Porque aquelas pessoas que estão ali que levaram aquele negócio da maneira que está. Então, se eles levaram bem, seria bom você convidá-los de alguma maneira a permanecer. Se eles levaram mal, mas mesmo assim faz sentido você comprar, é importante você eliminá-los da continuidade. Mas também não elimine da noite para o dia. Comprou hoje, amanhã está fora. Faça uma transição consciente. Entregue, que você receba todos os processos, que você garanta que tem todas as informações na mão, que os funcionários que são cruciais à operação vão permanecer, que não vão sair com ele,
e que esses sócios que vão receber dinheiro vão ficar impedidos de abrir uma nova operação. Isso é crucial, porque senão você está pagando para o cara virar seu concorrente na frente. E você não está pagando para ter um novo concorrente, você está pagando também para eliminar um concorrente. Então é importante que ele tenha o famoso não compete. E, por fim, comprar um concorrente é uma estratégia muito boa. Se você seguir o valor justo e uma estratégia já validada no seu planejamento estratégico e que você tenha condições de absorver aquela operação, você vai criar escala muito mais rápido. Você vai crescer de maneira exponencial. Mas tome cuidado também com a origem do dinheiro. Não vá se endividar de uma maneira que você comprometa o capital de giro da empresa. Você tem que ter condições financeiras de fazer isso. É muito comum que as pessoas vão lá no banco, financiam isso, ou pagam os juros e o capital de giro se compromete. Tenha consciência que seu capital, o capital de giro da sua empresa que você já tem hoje, e o capital de giro da empresa que você está comprando serão preservados, porque senão você vai entrar numa bola de neve que vai ser difícil sair e talvez você tenha que vender as duas operações para se salvar. Fora esses cuidados, é uma ótima estratégia. São assim que grandes grupos cresceram, e eu posso te falar alguns, como Redditor, DASA, eles não nasceram grandes. Eles nasceram com capital e foram adquirindo operação por operação. Hoje aí somam cada um 40 hospitais e 40 clínicas, isoladamente. É uma ótima estratégia, consolida mercado, consolida médicos, aumenta a share de paciente, aumenta a representatividade nos convênios, e isso vai te colocar no novo patamar de negociação. Inclusive, é fundamental possuir um plano de negócio bem estruturado, realista e perspicaz, para atrair investidor e garantir empréstimos com condições mais vantajosas. Você sabia que tem muitas maneiras de você se alavancar no mercado? Eu vou te falar algumas que são muito importantes e com certeza você não deve conhecer todas. Bom, a primeira é sobre empréstimos, né? Você vai no banco e aí você pega o empréstimo. Essa todo mundo conhece. Mas você sabia que o valuation é uma ferramenta poderosa para você conseguir fazer empréstimos de maneira mais barata? Eu vou te explicar como. Olha só. Imagina a situação que é o seguinte: você vai lá no seu gerente e fala, gerente, estou precisando pegar aqui 100 mil reais para pagar a folha desse mês que eu estou apertado. Vai ter duas opções aqui. Ou o gerente vai falar não, ou ele vai te dar uma taxa bem cara. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte: se chegar com um valuation bem montado, falar assim, gerente, estou precisando de dinheiro para viabilizar esse projeto. Olha só, se você me conseguir esse capital de giro nessas condições com carências e prazos e nessa taxa ideal, eu vou conseguir levar meu negócio para esse novo patamar, e nesse novo patamar eu vou conseguir, além de te pagar, crescer minha operação e fazer novos investimentos no futuro. Qual que você acha que é o melhor argumento? Bom, se você conseguir, e pode ser para a mesma decisão, tá? De pegar dinheiro para pagar a folha, não tem problema. Mas se você conseguir mostrar isso de maneira eficiente para o seu gerente, você concorda comigo que a conversa é muito melhor na segunda opção? É esse o poder do valuation, é esse o poder do planejamento estratégico, é de dar argumentos para o teu projeto. E isso vai te garantir melhores mercados, melhores taxas, numa situação de empréstimo com o banco. Um outro conceito importante é que no valuation você pode atrair investidores. Eu sei que você, quando ouve falar de investidores, você pensa em fundo de investimento, grandes operações. Eu entendo isso e é normal você pensar assim. Mas se você pensar que você pode trazer o médico lá que trabalha com você como seu sócio, bom, esse médico é bom, ele é diferenciado do mercado e ele quer entrar de sócio aqui na operação. Isso é mais normal de acontecer do que você imagina. Sendo assim, é muito importante que você saiba o valor justo do mercado se você quiser, obviamente, esse sócio ali com você. Mas é uma maneira de reter profissionais na sua operação. Se é uma maneira de reter e faz sentido para você, não é justo que ele pague o valor correto ou que ele entre da melhor forma possível. E nisso, ele vai ter duas condições que também o valuation e o planejamento estratégico vai poder fazer a seu favor. Então, vamos imaginar que ele vai comprar 10% da tua empresa, esse médico, e ele vai colocar dinheiro para a operação. E vocês combinaram que 10% seria o equivalente a 100 mil reais. Tá? Só um exemplo prático aqui.
Esses 100 mil reais, ele tem que ser combinado para onde vai. E aí você pode estar se perguntando, uai, mas não vem para o meu bolso? Nem sempre. Pode ser que a condição seja um cash-in, que é quando o dinheiro vai direto para o caixa da empresa, para financiar projeto de expansão, para trazer capital de giro, para poder fazer uma nova aquisição de equipamento. Pode ser essa a condição e está tudo bem, e é bom também que seja assim. Mas existe a outra opção, que é o cash out. Olha, eu vou colocar aqui 80 mil na empresa e vou sacar 20 mil como prêmio de vender uma ação. Essa segunda opção, ela é um pouco rara, tá? Ela não acontece com tanta frequência e não é tão fácil negociar porque vai ter dificuldade de trazer argumentos técnicos que sustentem isso. Então, assim, peraí, eu estou comprando e vou te dar dinheiro? E se a empresa precisar de dinheiro? Ah, então a gente aporta junto? Então, assim, mas, de novo, é um método muito importante para você atrair investidores. E entenda que investidor pode ser, de novo, o médico, pode ser você fazer um partnership na empresa, que é dar cotas pequenas a seus funcionários estratégicos. O valuation ele vai te balizar em decisões estratégicas para ter pessoas estratégicas ao seu lado. Por fim, você pode também emitir debêntures. Do que é debênture? Debênture, fazendo analogia, nada mais é do que um cheque que você emite no mercado. Você fala, olha, eu vou emitir aqui um cheque, por exemplo, de novo, de 100 mil reais, eu vou pagar CDI mais 10% e eu vou resgatar esse cheque daqui a 5 anos. Então, durante 5 anos, quem colocou esse valor vai receber essa correção monetária e depois você resgata essa debênture. Mas a debênture ela segue um preceito muito interessante, porque ela entra dentro de uma organização regulada pela CVM, que são as securitizadoras, e isso dá para o investidor uma opção de segurança, né? Que ele vai comprar essa debênture e você vai recomprar dele de volta. Você já parou para pensar que se você emitir uma debênture, você vai controlar os juros? Que você vai determinar quanto você quer pagar de juros na operação? Ah, mas por que pagar juros? Ué, você nem paga para o banco? Ah, então, mas aí o banco está cobrando lá 5% ao mês, 10% ao mês, sei lá. Você pode controlar aqui na debênture para garantir o seu fluxo de caixa. E isso de uma maneira totalmente transparente e pulverizada. Não precisa ser só um investidor. Várias pessoas podem comprar pequenas cotas dessa debênture. Bom, e por último, eu acho que essa você não sabia. Você sabia que você pode fazer abertura de capital na Bolsa, o famoso IPO? Aí agora você vai falar assim para mim, tá bom, isso é coisa de Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Petrobras. Não é. Se eu te falar que dentro da CVM existe uma opção de você abrir capital para empresas que faturam entre 10 e 120 milhões por ano, você parar para pensar, 10 milhões por ano na área de saúde não é tanta coisa assim, dá para fazer. Então, você pode colocar dentro do seu planejamento estratégico um processo de abertura de capital na Bolsa para esse tamanho de empresa e atrair investidores pulverizados para a sua operação. O que isso quer dizer, então? Bom, na primeira opção, você vai pagar juros para o banco. Na segunda opção, você vai colocar um sócio na operação personificado. Lembra? É o médico, os seus funcionários, está tudo certo. Na terceira opção, você vai emitir uma dívida contra a empresa, que é a debênture, e vai controlar os juros. E nessa opção, você vai abrir capital, vai arrecadar recursos sem pagar juros e sem ter um sócio personificado. Obviamente que é tudo controlado, também é dentro da CVM. Então você tem que prestar conta, você tem que ter um relacionamento com o investidor, você tem algumas burocracias para vencer. Mas você concorda, você não pagou juros e não tem um sócio personificado? Então para pensar. O planejamento estratégico vai te ampliar essa visão e te dar opções de estrategicamente decidir como crescer sua empresa no curto e no longo prazo. Eu trouxe mais alguns relatos de profissionais que estavam enfrentando desafios para alavancar o crescimento sustentável das suas clínicas, mas que conseguiram transformar a sua realidade e aplicar as estratégias que estamos vendo aqui na Masterclass.
Eu conheci o Éder, ele trabalhava em outra empresa, ele estava vendendo uma outra empresa. A gente já no Visão tinha algum contato com parceiros, com possíveis parceiros sinérgicos, e na época ele estava numa empresa dessa. A gente percebeu tanto que a empresa cresceu, né, que a empresa que ele estava evoluindo. Quando a gente decidiu no Visão seguir um caminho de sucessão, né, de ajuste, aí foi quando ele entrou para ajudar nesse ajuste da gestão. Eu acho que a gestão baseada em valor, que é o que ele prega, né, acaba, além da cultura, você olhando sempre o resultado desse negócio. Então, dentro da cultura, trazer o valor em resposta a tudo que é feito foi uma das coisas que ele acabou trazendo. E tinha alguns desafios, principalmente relacionados a financeiro e contábil. Acredito que grande parte das pessoas tenham esse mesmo desafio, né, de ter o caixa na sua mão, de ter a contabilidade bem organizada. Então, um grande desafio era principalmente ter o financeiro. Segundo lugar, a estratégia de fato de sucessão, né, a estratégia de venda ou o caminho que a gente seguiria mais para frente, né? Não estava muito claro dentro do nosso escopo. Ter a visibilidade dos resultados financeiros. Eu acho que muitos empresários médios acabam não tendo essa visibilidade tão clara, né? Essa visão tão clara do financeiro. Isso permite que a gente siga estratégias de crescimento mais sustentáveis e com menos risco, né? Então, a gente pôde, de certa forma, saber onde a gente estava pisando com o financeiro na mão, né? Então, isso faz diferença também, para as equipes terem noção de desempenho, enfim. O segundo ponto realmente foi essa questão não do valuation. Eu acho que o valuation é a consequência, né? Ele entrou entendendo nossas finanças, entendendo nossa estrutura, nossa capacidade de crescimento. Isso faz diferença na hora de gerar valor, né? Então, ele entrou também com isso. Então, é muito o foco no valor, trazendo uma cultura de valor. Acho que é esse que é o ponto. Antes de conhecer as estratégias do professor Éder, na verdade, eu não imaginava que algumas questões eram de fato um problema, como, por exemplo, na ausência de um planejamento estratégico de verdade e também o de não acompanhar diariamente, junto à contabilidade, alguns indicadores financeiros. Isso porque eu, como sócio administrador, acabava buscando economizar, fazendo algumas atividades que, na verdade, não era de minha expertise. E quem está empreendendo sabe que quebrar esse paradigma não é fácil. Aí, quando eu parei e dediquei um tempo para, de fato, construir um planejamento estratégico da empresa para os próximos 2, 3 anos, e também não só contratei algumas empresas para realizar atividades que não eram da minha atividade fim, como contabilidade ou marketing, por exemplo, eu comecei realmente a ver o crescimento da empresa, agora sob uma outra perspectiva, uma perspectiva de gestor, de empreendedor, de dono do negócio. Não dá para buscar a viabilidade do negócio se de fato não entrar na estratégia e nos números do dia a dia. Claro que eu vou continuar sendo médico, entregando valor aos meus clientes com uma entrega de qualidade, mas também entregando resultado para a empresa. E mais do que isso, entregando resultado financeiro para mim mesmo, né, como gestor. Que coloquei tempo, dedicação, recurso financeiro para esse empreendimento, para esse negócio, esse sonho que der certo. E sei que está dando certo à medida que eu vejo a receita subindo, os custos reduzindo e o paciente satisfeito. Inclusive, tenho não só feedback dos pacientes, que sentem-se mais satisfeitos, né, quando eu vejo na pesquisa de NPS, nos comentários, mas também nos próprios funcionários. Uma vez que esse sentimento de estar trabalhando bem, às vezes mais do que antes, porém com menos burocracia nos processos. Se você acha que isso tudo é só teoria, eu vou te trazer alguns cases aqui para a gente poder entender melhor. Teve um cliente nosso que tinha sua operação bem estruturada, talvez ele já achasse aquela operação madura, mas com esses conceitos de planejamento e principalmente de gestão baseada em valor, a gente mostrou para ele aonde ele poderia ficar. Então, em mais ou menos 18 meses,
a gente conseguiu crescer o faturamento dessa mesma empresa em 35%. É muito crescimento no mercado de saúde para uma empresa que já existia há mais de 20 anos. Ela já estava, como dizem, consolidada no mercado. Mas é possível trazer incremento mesmo para essas empresas que já estão há muito tempo de mercado, com ações bem específicas. Um outro case que eu me lembro bem é que a gente estava no processo de venda de uma empresa. E quando eu cheguei nessa empresa, já estava determinado um valor, ali basicamente em 70 milhões de reais. O que a gente conseguiu fazer? Também em 18 meses. Ora, a gente implantou o processo de gestão baseado em valor, com esses conceitos que eu estou te falando, ele já tinha uma decisão tomada de vender, e em 18 meses a gente saiu de um valor de 70 milhões e vendemos por 120 milhões. Então, parece razoável você trazer esses métodos para a sua empresa, independente da sua decisão, porque o crescimento é praticamente certo. Esses depoimentos são inspiradores, pois demonstram que a implementação das estratégias de planejamento abordadas nesse Masterclass pode realmente transformar a realidade econômica da sua clínica, ou do seu hospital, ou do seu consultório. Não conseguimos cobrir tudo nessa Masterclass, mas para aproveitar ao máximo, eu volto em seguida para responder algumas perguntas que recebemos durante a semana. É uma pena termos um tempo limitado aqui, mas fique tranquilo, pois eu vou disponibilizar um conteúdo completo em breve. Bem-vindo, pessoal! Se você está aqui até agora, é porque você tem um propósito muito importante na sua vida. E eu agradeço você a confiança nesse curso. Olha só, o que você veio buscar aqui? Com certeza foi conhecimento, como escalar o teu negócio, como prosperar na sua clínica e no seu hospital. Com certeza você veio buscar um método e um caminho que pode te gerar prosperidade e riqueza. Eu tenho mais de 5 mil clientes atendidos. Eu tenho mais de 2 bi em fusões e aquisições. E eu posso te ajudar nesse caminho. Com esse curso, eu consegui fazer um compilado de vários conhecimentos que vão te levar a uma prosperidade, que podem te levar essencialmente a essa prosperidade. Mas talvez você esteja perguntando, é passo a passo, é ponto a ponto? Sim, são modulares e são muito importantes cada ponto desse. E eu acho que você tem que ter um ponto muito específico e claro na sua mente. A promessa desse curso é exatamente abrir caminhos no seu direcionamento. É te dar opções. Com certeza você está se perguntando, eu vou empreender agora, eu já empreendo há tanto tempo. Você viu nos depoimentos que a gente trabalhou com pessoas em vários graus e em vários momentos de sua carreira. E, cara, é exatamente isso. Essas pessoas passaram por um processo muito profundo de abrir caminhos, de abrir oportunidades. E eles vieram com vários problemas. E podem ser os seus, com certeza são próximos aos seus. Porque eles vieram, eu quero vender, eu quero lucrar mais, eu quero ter uma clínica melhor, eu quero ter mais dinheiro no meu bolso, eu quero que a empresa tenha mais caixa. São dores normais que você vai aprender durante esse curso. E você vai aprender como lidar com isso e como trazer mais caixa para a tua operação. A gente passou aqui alguns pontos que falam de ticket médio, conversão. Isso é extremamente importante para que você tire do papel o seu projeto. Veja bem, pensa comigo. Se você tem um negócio, você tem que saber medir esse negócio. E aí, muitas vezes, os médicos, eles abrem um consultório e se concentram muito, muito mesmo na consulta, a agenda cheia, essa situação. Às vezes, isso é seu sonho. Às vezes, é o que você quer para você. Bom, eu também quero isso para você. Mas eu quero que você tenha um direcionamento do que fazer quando chegar esse momento. Eu quero que você saiba trabalhar com isso. Que você saiba trabalhar que nem todo trabalho dá dinheiro e, às vezes, alguns trabalhos precisam ser feitos e corrigidos para dar mais dinheiro. Entende a lógica? Então, olha só. Se você conseguir caminhar comigo, tem até uma surpresa para te falar no final, mas assim, se você conseguir caminhar nesse curso, você vai entender que
existe um planejamento, existe uma execução necessária, e essa execução necessária vai te dar muitos outros caminhos, outras possibilidades. E essas possibilidades, elas podem ser aproveitadas, mas desde que você conheça o seu negócio. Por isso que eu estou te falando, você tem que começar a planejar para poder executar dentro de uma perspectiva que vai se abrir. Abrindo essa perspectiva, você vai ter indicadores que vão te falar, melhor por esse caminho, eu posso fazer esses dois caminhos, eu posso crescer dessa maneira, eu posso prosperar dessa outra maneira. Quer ver um exemplo? Existem 4 caminhos para uma empresa e o terceiro eu não e o quarto eu não quero que você faça, tá bom? Os 4 caminhos são: ou você cresce, ou você vende o seu negócio, ou você compra mais negócio, e o quarto que eu não quero para você, você vai falir. Então, dessas 3 opções que são boas, você ainda vai ter mais dobramentos. Como eu vou vender? Como eu vou comprar? Como eu vou continuar esse negócio? Como eu vou alavancar mais? Como eu vou transicionar isso para a próxima geração? É isso que eu quero te ensinar. E esse é o caminho que os empresários devem se concentrar. Esse é o caminho que as pessoas devem prosperar, tá bom? Então, seguindo a continuidade aqui, você tem alguns pontos importantes. Quer ver? Passa para mim o próximo slide aqui para você ver. Não. O benefício mais profundo que eu vou te dar aqui é que você vai ganhar dinheiro prosperando. Tem uma diferença bem técnica de ganhar dinheiro atendendo um paciente, tem uma diferença bem técnica de ganhar dinheiro fazendo cirurgia e empreendendo na saúde. E eu quero te ensinar a empreender. Eu quero te ensinar a você pensar em prosperidade, em perpetuidade. E essas opções, com certeza, no meio do caminho, vão se abrir. Então, como que funciona o curso? Bom, o curso, ele funciona em um caminho de módulos, tá? Você vai ter acesso a 20 aulas, e nessas 20 aulas eu vou te ensinar do básico até Bolsa de Valores, até abrir seu capital. E aí talvez você se assuste. Pô, mas abrir capital não é para o Bradesco, não é para o Itaú, não é para a Petrobras? Não. Existe um caminho viável para empresas que faturam de 10 a 300 milhões, a partir de 10 milhões por ano. Poxa, 10 milhões por ano na saúde é perfeitamente viável. E se você ficou assustado com 10 milhões por ano, está na hora de você fazer o curso. Porque esse é o básico, esse é o basal de quem empreende na saúde. Então, entra no curso agora. E dentro desse curso, você vai ter várias opções. E tem uma garantia, você vai ter uma mentoria comigo. As suas dúvidas, eu vou esclarecer. As suas dúvidas é aqui, ó, eu e você e eu. A gente vai poder tratar as suas dúvidas muito bem. Aí você deve estar pensando, Éder, esse curso deve ser uma nota. Eu acho que você está acostumado a ver cursos aí no mercado de saúde, na casa de 4, 5 mil reais. Estou certo? Eu sei que eu estou porque a gente fez uma pesquisa aqui. Mas olha só, esse curso custa R$ 1.357. Já está bom, né? Mas eu vou melhorar. Te dou um desconto de até 55%, que vai ficar na casa de R$ 600. Pô, R$ 600 para você aprender a como empreender, a como prosperar e falar de 10 milhões por ano ser basal, tá muito barato. Tá muito barato e esse caminho inteiro eu vou te entregar. Eu te garanto que se você seguir esse método de gestão baseada em valor, de planejamento estratégico e valuation permanente, você vai prosperar. Você vai entender o jogo de equity e o jogo de equity na saúde. Tem uma frase importante que eu quero deixar para você aqui. A saúde hoje não aceita mais amadores. Você está vendo aí grandes players se consolidando, você está vendo grandes clínicas crescendo cada vez mais. E se você vai começar a empreender ou quer aumentar o seu negócio, você sabe, eu sei, que a saúde não aceita mais amadores. Então, se prepare para prosperar o seu negócio. Então, aqui no link já está tudo pronto. Está um link aqui para você clicar, se matricular e começar a prosperar. Não tem desculpa para o seu negócio não crescer.
E eu estou te dando a base inteira de toda a trilha, de todo o caminho. E se ainda assim não for suficiente, eu vou fazer uma mentoria com você. Eu vou estar com você. Eu vou te mostrar que existe o caminho certo e que às vezes está no seu ponto cego e a gente vai trazer ele para a luz e você vai entender qual é esse jogo. Então, quero resumir aqui. Você vai aprender a planejar, executar e ter muitas opções. E dessas opções, você vai ter o melhor embasamento possível para poder crescer o seu negócio e decidir qual o caminho que você quer. Além disso tudo, você vai ter uma mentoria comigo em dúvidas pontuais da sua operação, do seu negócio em específico. E ainda, eu sei que você está acostumado a pagar aí R$ 5.000 num curso na área de medicina, estou te entregando até hoje, até agora, por aproximadamente R$ 600, R$ 606 para ser exato. Então, todo esse caminho para você falar que 10 milhões por ano, a partir de 10 milhões por ano é basal, eu te garanto que está barato. E você vai entender que o equity vai mudar a sua vida. Então, vem com a gente, confia no processo, confia na jornada, e isso vai dar certo para a sua vida e para as próximas gerações. Tá bom? Vamos juntos, eu agradeço você ficar aqui até agora, agradeço a sua participação e dúvidas. Eu vou responder aqui, o pessoal me falou que tem algumas dúvidas aqui, eu vou responder algumas dúvidas agora. Primeira pergunta: estou prestes a me formar em medicina e em alguns meses começo a atender por conta própria. Então, eu queria dicas de passos que devo seguir para conseguir montar o meu consultório. Muito bem. Essa pergunta, ela é talvez de muita gente. Olha só, você está saindo ali da medicina, se formou, vai fazer residência, vai se especializar e quer abrir seu consultório. Existem alguns caminhos aqui que eu vou te falar. Primeiro, você vai querer montar uma estrutura que normalmente é cara. E sendo cara, você vai ter que ter um capital para injetar nisso. Então, eu me preocuparia com algumas coisas importantes agora. Primeiro, uma assessoria para construir a tua marca. A clínica do Éder, né? Éder é oftalmo, né? Então, assim, construir esse conceito que vai entrar na sociedade é importante, porque você está entrando ainda no mercado, então você está entrando na parte mais sangrenta do mercado, que são muitos entrantes. Então, escolha bem o ponto, escolha bem o local e escolha bem a assessoria de marketing. Depois, eu te aconselho a ter uma assessoria de imprensa, para você ser bem divulgado em grandes canais de comunicação. Sair no jornal, sair numa revista, e não numa revista específica de medicina ali e tal. Sai na revista que um cliente, o seu cliente vai lá ver. Pô, o Éder tem autonomia, tem moral para falar disso. E ele vai começar a te procurar. Esse é o primeiro passo. Mas depois, te aconselho firmemente, como está aqui no curso, a fazer um planejamento estratégico. Onde você quer chegar nos próximos anos? Não ficar de olho só no curto prazo. Atender, faturar, receber, pagar a conta, pagar aluguel. Enxerga um pouquinho à frente. Enxerga um pouquinho, tira um pouquinho a cabeça da água e enxerga o que vai vir na frente. Se planeje para o crescimento. Bom, próxima pergunta. Eu tenho um faturamento médio de 30 mil, 360 mil por ano, né? Mas gasto 70% disso com os meus custos pessoais. Existe alguma chance de eu ficar rico um dia? Não. No curso, a gente está aprendendo aqui o que é reserva financeira, o que é capital de giro, como fazer a empresa prosperar. Para você ficar rico empreendendo, você tem que deixar a empresa prosperar. Você tem que deixar a empresa primeiro ser rica, antes de você. Você deve ter ouvido a expressão assim, né? Empresa rica de dono pobre. Eu não quero que você seja pobre, não. Eu quero que você tenha uma empresa que vai te garantir para sempre, que vai te garantir perpetuidade, que vai te garantir negócio. Então, controle o custo, concentre na empresa, concentre no capital de giro e faça do seu planejamento a sua bússola. Coloque isso como meta. Não, então eu vou crescer, eu vou alugar mais uma sala, eu vou investir em equipe, eu vou investir em tecnologia. Com isso tudo montado, a sua empresa vai começar a prosperar. E aí sim você vai poder gastar bem mais do que você está gastando hoje, tá bom? Próxima pergunta. Minha clínica já está estabelecida no mercado e agora eu quero começar a expandir. É uma boa estratégia comprar concorrentes? Como eu posso avaliar essa possibilidade? Comprar concorrentes é uma estratégia que eu recomendo sempre, por alguns motivos.
E esses motivos devem ser validados se o seu alvo ali, se a empresa que você quer comprar, está indo bem. Olha só, ela está prosperando? Ela tem caixa? Ela tem cliente? Ela tem carta de convênio? Ela tem corpo clínico? Ela já é conhecida? Esses pontos devem ser bons em nota, né? De 0 a 10, pelo menos um 8 em cada uma dessas. Né? Tem convênios, mas faltam alguns, tem uma boa clientela, tem um bom corpo clínico, e também você tem que saber por que você quer expandir. Por exemplo, você pode querer expandir sua clínica para transformar essa rede que você tem no hospital dia. Se essa for a sua trajetória, é importante que você coloque uma coisa em primeiro lugar, que é cliente. Onde eu tenho clientes? Porque, assim, a gente vai aprendendo no curso, e a gente viu aqui na aula, que você tem alguns clientes na saúde, né? Que é o médico, o convênio e o próprio paciente. Você tem que ter isso bem formatado para pensar em expansão. E essa aquisição tem que ser para esse fim. Tem um ponto importante também, que é a pegadinha, que é o seguinte: quem está te vendendo essa clínica lá deve estar pensando assim: olha, seu João, a sua clínica mais essa, você vai ter um grande negócio. Talvez você pense assim. Mas na hora de comprar, você tem que isolar o valor. Você tem que pensar só no valor da sua clínica, que você está comprando. A sua não tem nada a ver com comparação. Aquele valor está justo? Está certo esse valor? E eu vou te ensinar sobre valuation nesse curso. Então você vai ter noções básicas para interpretar se aquele valor que você vai investir ou não está justo. Tá bom? Próxima pergunta. Eu estou assumindo agora a administração do hospital que minha família fundou há 25 anos. Parabéns. Como descubro se é um bom momento para buscar investidores? Sempre é um bom momento para buscar investidores. Mas a pergunta é por que que você quer um investidor? De novo, lembra do valuation lá na hora de você comprar? O valuation sai para você na hora de vender. Então, primeira questão, essa empresa está bem estabelecida mesmo? No valuation você vai descobrir isso. Tem alavancas de crescimento nessa operação? Tem coisas que eu posso mudar aqui que vão aumentar o meu valor? Se o valor estiver justo e a empresa ainda tem muito o que fazer, então é um bom momento de você atrair investidor. Por quê? Porque você vai dividir risco. Dividindo o risco para um projeto de crescimento, é um bom momento de pensar em entrar em investimento. E no curso eu te ensino sobre isso, sobre indicadores que aumentam o valor e como precificar bem a tua operação. Próxima pergunta aqui. É possível transformar um hospital que está com mais ou menos 300 milhões de dívidas em um ativo avaliado para venda, bem avaliado para venda? Sim, claro. Primeiro, são 300 milhões de dívida frente ao quanto faturamento? Representa quanto é o faturamento? Grau de dívida. Segundo, existem investidores no mercado que gostam de dívida, que gostam do perfil de dívida, que gostam de comprar dívidas. Terceiro, a dívida, você consegue alongar essa dívida? Você consegue estar para 2 anos? Você consegue passar para 5 ou mais? São situações que você deve avaliar mais profundamente. Porque o que você tem que se preocupar com a dívida é quanto ela compromete o seu capital de giro. O que é capital de giro, Eda? Dinheiro que eu tenho para pagar aluguel, funcionário, água, luz, telefone, internet. Esse é o dinheiro do dia a dia. Esse dinheiro do dia a dia está comprometido? Se tiver, talvez você tenha que pensar em alongar a dívida. Ou então, quantos por cento dessa dívida compromete da sua receita? Se não conseguir alongar a dívida, tem investidores no mercado específicos para comprar dívida em troca de participação na sua empresa. Terceiro, renegociar dívidas em prol da perpetuidade da empresa. Nenhum fornecedor, nem o próprio banco, quer que você tenha dificuldade de pagar. Então, se você trouxer um bom planejamento de pagamento aliado à sua empresa, você vai ter uma boa operação de rentabilidade e alongamento dessa dívida. Temos mais perguntas? Não? Temos mais aqui, ó. Na minha clínica, eu tenho muitos funcionários antigos, inclusive familiares, que eu não confio muito. Mas a equipe não tem trazido. Perdão, desculpa, vou ler de novo. Na minha clínica, eu tenho muitos funcionários antigos, inclusive familiares, que eu confio muito. Mas a equipe não tem trazido resultados. Como resolver isso? Eu coloco isso no curso também, tá?
chave de ouro, anota aí. Só contrate quem você possa demitir. Por quê? Vai ter situação. Não estão trazendo resultados. Pô, se não está trazendo resultado, por que está lá? Estão fazendo o que ali? Se você tem um funcionário, um colaborador, seja família ou não, que não está trazendo o retorno do investimento que você está fazendo nele, demissão. Profissionalizar a empresa, trazer pessoas que agregam, pessoas que têm senioridade de assunto. Confiança e tempo de empresa não é pré-requisito para a manutenção do emprego. Então, tenham pessoas aliadas à sua operação que, de fato, agreguem valor. Próxima pergunta. Tenho perdido muitos pacientes para policlínicas. Dá para contornar esse problema e conseguir mais fidelização? Sim. Todo paciente, ele quer um atendimento de fato personalizado. Todo paciente, ele quer se sentir valorizado. Talvez ele está indo para uma policlínica, você é uma clínica especialista aqui, né, no cenário. Então, você deve ser uma clínica, sei lá, de cardiologia. E ele está indo para uma clínica que tem cardiologia, neurologia, fisioterapia, tem tudo lá. Aí você está pensando, eu estou perdendo esse paciente porque ele está indo para a comunidade, de ter todo mundo ao acesso dele. Veja só. Se você tiver como fidelizar esse paciente em atendimento, em melhorar seu horário, em condições que ele permaneça, por exemplo, você é um bom médico, você tem carga para dar para esse paciente, pessoal, olha, ele traz segurança clínica para ele, essa é a palavra melhor. Se tudo isso você dá, você tem que gerar com que esse paciente, pela conveniência da policlínica, você encaminhe ele para os seus parceiros. E como caminhar para o seu parceiro? Garantindo que ele vai voltar. Então, a parceria é, olha, eu estou te encaminhando meu paciente para você é cardiologista, para fazer um exame nele qualquer aí, e esse exame eu quero, você me dá ele de volta e o paciente também. Não retém meu paciente. Então, a maneira certa de fidelizar seu paciente é com atendimento, boa solução e, principalmente, segurança clínica. Última pergunta. Professor, só um minutinho aqui, pessoal. Clínica acessível na clínica de Vitória, Espírito Santo, 350 mil habitantes. 70% da população tem convênio. Faturamento atual de 110 mil, só particular. 10% de investimento no Google. Vender ou insistir até chegar a 180 mil. Operação de 3 anos e meio. Vamos lá. Clínica acessível, quer dizer, clínica popular, na cidade de Vitória, Espírito Santo, com 350 mil habitantes, 70% da população tem convênios. Faturamento atual de 110 mil, só particular. 10% investimento em Google. Tá? Vender ou insistir até chegar a 180. Olha só, uma clínica acessível ou popular, pelo que eu entendi aqui, ela tem o desafio do ticket médio, né? E o investimento alto. Então, a verdade é que, assim, se você tem uma população com 70% de convênio, eu procuraria, talvez, penetrar mais em convênio. Eu procuraria ter relacionamento com o convênio. Por exemplo, você tem um agente comercial que está investindo em Google. Se tem um agente comercial para se relacionar com esses convênios, para trazer esse paciente para você, porque aumentar 70 mil na tua operação com convênio é fácil. Então, e vender ou insistir até chegar a 180, se seu teto é 180, você, pô, não consigo passar de 180 mil nessa operação aqui. Então, está na hora de vender. Mas, pelo que eu entendo do negócio, você tem potencial para mais. E potencial para mais talvez esteja na relação comercial. Eu buscaria primeiro entender se eu consigo penetrar mais o convênio justamente pelo teu apelo que é acessível. Então, você pode trabalhar com tickets mais baratos. Tem uma outra estratégia também, que eu acho que você deve estar fazendo, que são cartões populares, ou cartão de convênio, ou cartão de benefício. Você pode criar o seu próprio cartão de benefício. Por quê? Você gera recorrência na sua operação, você paga lá, me paga R$ 20 por mês e tem desconto aqui de 50% na consulta, por exemplo. Então, você gera esses R$ 20 de recorrência por mês e dá o desconto para ele na boca do caixa, que ele não vai todo mês na sua clínica.
Então, talvez esse 110 para 180, você está mirando baixo. Mas se você tiver certo, você está na hora de vender porque você está batendo no teto da tua operação. Acho que não está, então eu investiria em relacionamento comercial. Eu quero agradecer demais as perguntas. A gente vai continuar à disposição. De novo, clica no link, estuda com a gente e vai vir fazer mentoria comigo. Você vai aprender muito e a gente vai prosperar juntos, tá bom? Vamos juntos, pessoal. Obrigado pela presença. Uma boa noite a todos e desejo um ótimo descanso.